uma porrada de clientes aí mundo afora. Estamos presentes já em 180 países. E a gente, por exemplo, compete com grandes players como Salesforce, como Google, Microsoft, entre outras empresas. O marketing gera lead e aí fica reclamando porque o comercial não converte. Ela tem alguns milhões de clientes, né? E falei, cara, o que tá acontecendo? Está começando mais um Toca o Sino Podcast, o primeiro podcast que conecta times de marketing comercial para alavancar as vendas da sua empresa. Eu sou o João Rosa. Eu sou Dani Botelho. E eu sou o Lucas Axel. Lucas, Dani, que prazer trazer o Lucas aqui, porque há uns 8 meses atrás, quando a gente estava pensando no projeto podcast, eu fui gravar um podcast com esse cara que tem um nome sensacional do podcast, que é Leadcast. Ele vai contar um pouquinho depois como é que surgiu isso, que eu acho sensacional. E o Lucas, Dani, ele é coordenador de pré-vendas lá na Zorro. E a gente vai contar um pouquinho o que é a Zorro, o que ele faz, e a gente vai falar muito sobre pré-vendas hoje, não é? Legal. Sim, eu tava curioso para conhecer o Lucas. E aí, porque, cara, eu sou um apaixonado de pré-vendas, né? Então, eu vim de agência e quando eu comecei a estudar mais sobre vendas, fechamento e tal, eu falei, cara, isso aqui é sensacional. Conecta o marketing, conecta o fechamento em si. E eu tô super curioso aí para entender o universo aí da pré-venda, o que o Lucas tem vivido aí nos últimos anos. Massa. E olha, se você tá escutando esse podcast agora, não esquece de já dar um like aqui nesse episódio, se estiver curtindo ou se ficar até o final e gostar. Se inscrever no nosso canal ajuda a gente a disseminar esse conteúdo para mais pessoas. E se você quer entender muito sobre pré-vendas, a gente tem um episódio, o episódio número 3, que o F vai colocar aqui no card, mas só clica nele no final, tá? Ou melhor, se ele clicar no final, F não vai dar, né? Ele tem que clicar agora, abrir na aba e depois voltar para assistir isso aqui. Então, faz tudo isso aí. A gente tem um episódio só sobre pré-vendas, o episódio número 3, que até o momento é o episódio mais assistido do nosso canal. Verdade. Então, assiste o episódio sobre pré-vendas, a gente fala sobre LDR, BDR, SDR, as diferenças de todas as funções, fala sobre como pré-vendas entrou na nossa vida, enfim, tem bastante conteúdo sobre pré-vendas. E agora a gente vai conversar um pouquinho sobre gestão de pré-vendas, sobre a história do Lucas. E para começar, Lucas, por favor, se apresente, conte um pouquinho da sua história, que a gente vai conduzindo, te perguntando e tirando as dúvidas sobre o que a gente tiver para conversar aqui hoje. Beleza? Legal, bacana. Primeiro, eu quero agradecer pelo convite, é uma honra estar aqui com vocês. É muito bacana assim, a gente ter essa relação entre conteúdos, né, fazer essas collabs. Eu acho que isso vai ser muito bom para fomentar e disseminar mesmo, né, a questão de vendas, pré-vendas, marketing. A gente sempre está falando sobre isso, acho que é muito bom, ensinando, né? Bom, sou o Lucas Axel, tenho 28 anos, né? Venho de comunidade de periférica, centro de Florianópolis, e comecei no mundo de pré-vendas, cara, através de uma produtora de vídeo onde eu fazia um freelance com um grande amigo meu, o Léo Russo, e ele me chamou uma vez para fazer um freela com ele, que precisava, já estava com meu primeiro filho, e era para... Primeiro de quantos, Lucas? Primeiro de 3. 28 anos! Mas já acabou, fechou a fábrica já. Olha, a gente teve um convidado aqui no podcast que ele também tinha fechado a fábrica e do nada... Saiu o quarto. Teve que fechar a fábrica pela segunda vez. Não, mas aqui não vai correr esse risco mais não. Então, fui gravar com ele, né? Enfim, carregava equipamento, fazia toda a parte de auxílio ali dele nas gravações. E, coincidentemente, ele, naquela mesma semana, ele já estava me ensinando olha, a partir de agora você vai começar a procurar por empresas, né, que a gente possa vender o nosso serviço de filmagem, fazer propaganda e tal. E aí, naquela mesma semana, ele me levou para uma dessas gravações e ele falou, a gente vai gravar aqui, me ajuda a montar os equipamentos e você vai ficar sentado lá daquela pessoa aprendendo, porque a gente vai usar aquele sistema. Nada mais era do que Exact Sales. Então eu sentei do lado da pessoa, fiquei de caroninha vendo como é que ela trabalhava, né? Porque não tinha nem headset, era só no telefone mesmo ali. Então, comecei a me apaixonar muito por aquela coisa. Falar, porra, que da hora você se conectar com pessoas, você falar sobre, né, tipo, a empresa dela, ela se abrir para você, e aí você tentar trazer uma solução para a empresa dela. Então comecei a entender um pouquinho sobre o universo de pré-vendas e aplicar dentro da produtora. E aí, cara, como eu precisava, né? Tava com um filho pequeno, precisava de um trabalho fixo, eu fui para telemarketing, fiquei 1 ano em telemarketing
E aí, quando eu tive essa oportunidade para participar do processo seletivo da Exact, eu fui. E conversando com o Theo na época, eu tava muito nervoso porque eu tinha visto vários conteúdos da Exact, sobre pré-vendas. E quando eu vi que era o Theo que tava na entrevista, cara, eu tava, tipo, quase vomitando assim na mesa. Para quem não sabe, o Theo Orozco é CEO da Exact e fundador da Exact. A Exact foi recentemente vendida pra RD, né? Uhum. Então, o Theo é um cara muito foda, que inclusive tá lá na nossa listinha de convidados. Tá na lista de convidados. Theo Orozco. A gente precisa ativar as conexões, que inclusive uma delas é o Lucas, que foi gravar, o Theo foi gravar podcast com eles. Com a gente. Pra ativar as conexões pro Theo. O Theo vem gravar um podcast com a gente. A Rosana tá ali, acho que a gente vai fazer um bom movimento. Exatamente. Mas enfim, Lucas, continua, por favor. E assim, a partir do momento que ele me deu esse voto de confiança, né, de poder me ensinar um pouco mais sobre pré-venda, de poder me mostrar um pouco mais sobre esse universo, cara, abracei com unhas e dentes. Então, fiquei na Exact durante 5 anos, 5 anos e meio, mais ou menos. Junto com o time, a gente criou lá o processo do plano de carreira, a gente, né, trilhou aquilo, indiquei um grande amigo meu que também é sócio no nosso podcast, que é o Lucas Miguel, e então o Lucas está lá até hoje. E aí, em 2022, nas voltas das minhas férias, eu recebi um convite, né, do meu atual gestor, que é o Thiago Chopa. Ele assistiu o meu podcast e ele me convidou para fazer parte do time de pré-vendas da Zorro, que estava iniciando aqui no Brasil, basicamente. Então, a Zorro ela já tem mais de 27 anos de mercado, é uma empresa de tecnologia indiana, e estava aqui no Brasil através de parceiros. Então, eles me chamaram para poder auxiliar nesse processo de pré-vendas. Então, era eu, mais uma outra pré-vendedora. E aí, desde sempre, eu deixei muito claro para eles os meus objetivos. Eu falei, tô saindo daqui, mas quero deixar claro que eu não tenho só o interesse de ficar com pré-venda pro resto da vida, né? Quero arriscar, ir para uma coordenação, ir para uma gestão. Então, sempre fui muito claro, é uma coisa que eu aprendi na Exact, de deixar muito claro as expectativas, né? Alinhadas para onde você vai ou com o teu gestor, né? Então, sempre fui por esse caminho, deixar muito bem alinhadas as minhas expectativas. Eu acho que isso foi o que também me ajudou muito nessa trajetória, né? Durante o tempo que eu fiquei na Exact, fiz grandes amigos, fiz grandes amizades, conheci muita gente, né? A área de S10 tem uma rotatividade muito grande, então entra e sai pessoas, você aprende, você ensina, então é uma troca constante, né? Uma troca muito boa. E nesse período que eu passei na Exact, eu fiz algumas amizades, como a Karine Kaminski, Joe Firmiano. A Karine foi que vendeu pra ti a Exact Sales quando tava, né, no EAG. No EAG. A Karine Kaminski, Joe Firmiano, o Vini Cunha, um grande amigo meu que faleceu, que é o Guilherme Bittencourt. Juntos nós criamos, e o Lucas Miguel, e juntos nós criamos o Lead Com Isso, né, que era um canal no YouTube onde a gente falava de pré-vendas. Então eles ficavam na frente das câmeras, por trás, né, a gente fazendo ali a parte de edição, enfim. A gente criava os conteúdos, postava no YouTube e a gente começou a ver que estava dando certo, que a galera queria conhecer mais sobre pré-vendas. Uhum. E era, além dos conteúdos que a Exact postava, blog, enfim, então a gente falou, é uma vertente que dá para ser utilizada, né? Um nicho que dá pra gente falar mais sobre pré-vendas, ensinar sobre prospecção, ensinar sobre o que é rapport, né? Para quem tá começando. E a partir desse canal no YouTube, o Vini, inclusive, ele foi convidado dentro da Exact mesmo para poder assumir e criar uma área da Academia Exact, onde eles capacitam profissionais de pré-vendas, enfim. E até hoje estão utilizando os conteúdos do Lead Com Isso lá nesse projeto, né, nessa frente, né, da Exact. Então, cara, deu certo. Só que, como tudo na vida, tem um fim. Então, cada um acabou saiu da empresa, outros assumiram outras responsabilidades, né? Então, o projeto meio que ficou de lado. E esse projeto do Leadcast, né? Era uma frente também que a gente queria formar. Então, olha, a gente precisa atuar mais nesse canal aqui. O podcast tá começando a bombar, acho que vai ser uma parada legal. Só que muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, a gente acabou deixando esse projeto na gaveta. Quando o Lead Com Isso acabou, parou. Eu chamei o Lucas Miguel, o Vladimir, e a gente tirou esse projeto do papel, que já tem quase 3 anos. A gente grava
os nossos episódios. Começamos no Spotify, a gente foi pro YouTube, a gente faz lives, agora a gente tá mais no Instagram. E logo a gente vai voltar com um estúdio novo também, com essa parceria com a Zorro Brasil, se Deus quiser. E a gente com um estúdiozinho para poder convidar e chamar as pessoas, né? Falar um pouco sobre pré-vendas, sobre vendas, sobre gestão. Nosso objetivo mesmo, né, no Lead com isso é falar e dar voz para o time de pré-vendas, né? Falar um pouco sobre o dia a dia, falar sobre boas práticas. A gente gosta muito de ir por esse caminho, mas também de ouvir histórias, né? Então acho que isso é um ponto bem importante de motivar pessoas, de incentivar pessoas, mas compartilhar muito conhecimento ao mesmo tempo, né? Pô, legal. Lucas. E o Leadcast, né? Vocês têm vários episódios legais e tem um, inclusive, até com o Theo Orozco, que a gente tava falando, né? Então, depois, se você quiser conhecer também o podcast do Lucas, qual que é o arroba lá no Instagram? @lead.cast. Lead.cast, então dá uma olhadinha lá, conhecer um pouquinho dos conteúdos do Lucas, conhecer um pouquinho dos parceiros que gravam podcast junto com eles. Inclusive tem um podcast que tá eu e o Matheus que vocês já conhecem, gravou podcast com a gente aqui, eu e o Matheus contando um pouquinho da nossa trajetória, da nossa história lá dentro do podcast Leadcast, que foi um prazer gravar contigo naquele momento. Mas, Lucas, bora lá, né? Então, você contou um pouquinho da tua história, contou um pouquinho da tua trajetória. Então, hoje, atualmente, você é coordenador de pré-vendas. Exato. Hoje eu atuo com uma equipe, com 7 pessoas na equipe. Legal. A gente tem alguns desafios, por exemplo, dentro da área de coordenação, principalmente para quem está assumindo pela primeira vez, né? Então, que é você, principalmente, entender qual é o tom da comunicação, por exemplo, com o teu time. Uhum. Então, por exemplo, peguei muito do nosso bate-papo quando a gente falou, lembra? Não sei se você lembra, né? Que eu falei, cara, estou para assumir essa área, ainda não é nada certo e tal. E aí a gente trocou muita ideia depois do episódio também. E no próprio episódio a gente falou muito sobre isso, né? Sobre gestão, sobre liderança. E a ideia, cara, a dificuldade, talvez no início, é você achar um tom certo para poder gerir o teu time. Mas por que tu acha isso? Tu acha que quando tu entra como um gestor, tu não pode falar do jeito que tu quer? Porque, agora tu é líder da galera, agora tu que manda todo mundo. Sim. Não funciona assim? A ideia é que você saiba coordenar o time da maneira correta, né? Que você não é chegando, colocando, perdão a palavra, né? Botando um pau na mesa. Mas você saber que existem várias pessoas, vários perfis, né? De repente a forma que você fala, aquela outra pessoa não vai gostar, a outra também não, mas outras pessoas já vão gostar da forma que você age, da forma que você fala, da forma que você é verdadeiro. Mas eu entendo que a gestão ela tem que ser equilibrada para todos, né? Eu tenho que atuar da mesma forma pro João, eu tenho que atuar de uma outra forma, de repente, pro Dani, né? E aí eu criar uma forma de gestão que seja o ideal, perfeita, como posso falar, adequada, né, para cada funcionário, para cada pré-vendedor, vendedor, enfim. Então, eu gosto muito por essa linha. E digo isso porque quando eu iniciei na coordenação, eu tive uma grande dificuldade de achar esse tom de, cara, será que eu vou ser muito amigo? Será que eu vou ser bonzinho? Será que eu vou ser um cara mais ríspido? Será que eu vou ser um cara que vou cobrar? Porque algumas pessoas que já estavam na operação, eu era muito próximo. Sim. Então, cara, esse cara, se eu for um carrasco agora, o cara vai dizer, puta, subiu a cabeça. Uhum. Se eu for bonzinho demais, o cara vai falar, puta, eles não vão me ver como líder e vão querer passar por cima de mim. Então, a ideia é que você, aos poucos, consiga entender, criar essa proximidade com as pessoas que estão ali no teu time, mostrar pra eles que, olha, a gente é amigo, né? Mas, agora, quando eu tiver que chamar a tua atenção, é um papo reto, é um papo sério. Quando eu tiver que chamar a tua atenção, vai ser dessa forma. Então, a primeira coisa que eu fiz quando eu assumi a liderança foi isso. Muito pelo teu exemplo. Uhum. Cheguei a conversar, cara, assim, ó, vai ter momentos que a gente vai rir, que a gente vai brincar, coisa e tal, mas vão ter momentos que a gente vai ter que falar sério. E eu gosto de ser muito, muito, muito claro contigo. Nossa, isso. Então, foi uma forma que eu, pelo menos, encontrei de tentar achar esse equilíbrio na gestão, de ser uma coisa gostosa pra todo mundo, sabe? Não ser uma coisa tão opressora. Essa palavra que tava na minha boca, e eu quero até compartilhar contigo um pouco sobre isso, porque eu passei por esse momento, né? Acho que eu contei até lá, que eu saí de um momento onde eu era colega da galera, par, e me tornei gestor de todo mundo.
eu tive uma facilidade porque eu já era um líder técnico. Eu que contratei todo mundo, eu que treinei todo mundo. Então as pessoas já tinham essa visão com o João. E possivelmente você passou por algo parecido, porque você entrou para estruturar a área lá também na Zorro, né? Isso facilita um pouco. Mas, cara, todos esses dilemas que você passou, eu lembro de passar também. Como é que eu vou me importar com a galera? Como é que eu não me importo? Só que eu tinha uma coisa muito clara. Que eu tinha os meus objetivos dentro da empresa, eu tinha meus objetivos pessoais e eu ia fazer o que tivesse que fazer para alcançar resultado. E eu escolhi uma maneira de alcançar resultado que eu falei assim, eu quero conquistar as pessoas, porque a primeira coisa que a gente tem que fazer quando a gente se torna líder, e o Dani sabe muito bem disso, é conquistar o direito de liderar as pessoas. Até brinquei aqui, não é porque tu é líder que tu tem que falar as pessoas obedecer. Não, não é. Porque as pessoas elas vão obedecer quem elas quiserem. As pessoas elas vão executar se elas quiserem. E a primeira coisa que um líder tem que fazer é conquistar o direito de liderar do time dele. E como é que a gente conquista isso? Aí, cara, tem um podcast que vai sair, ou que já saiu com a Aline, que a gente fala muito sobre liderança. Recomendo quem tá ouvindo assistir esse podcast. Não sei o número, porque ele não foi pro ar ainda, mas ele já vai ter ido ao ar quando a gente gravou esse. Tá confuso, mas é porque a gente grava vários episódios, né? Enfim, e é conquistar esse direito de liderar. E quando a gente conquista esse direito de liderar, é que a gente começa a ter o time nas nossas mãos, né? E, cara, eu optei por um jeito de liderança que era muito relacionado a conquistar o direito de liderar das pessoas através de uma proximidade muito grande. Inclusive, eu estava lendo um livro que é o Scaling Up eu estava ouvindo um audiobook que não era sobre Scaling Up, era sobre o... o Segredos do Lobo, e ele fala muito sobre essa proximidade da gente efetivar a liderança através da proximidade com as pessoas, porque a gente vai conviver muito com essas pessoas, e são coisas que eu acredito, né? Eu conquisto o direito de liderar das pessoas, me tornando muito amigos delas, muito próximos, leal a elas. Um dos meus valores pessoais é a lealdade, então eu me torno leal às pessoas que estão comigo para conquistar reciprocamente, cuidado, Dani, nossa. Olha o copo, conquistar reciprocamente a lealdade dela. O F tá rindo, né, F? O F tá rindo porque essa semana o F derramou um copo de água em cima do MacBook dele e quase foi pra caixa esse MacBook, né? E a Apple queria cobrar um novo pra arrumar. Enfim, mas voltando, né? Eu escolhi me tornar líder das pessoas, sendo muito leal a elas, para conquistar a lealdade delas. Isso me formou muito como gestor. Eu consegui muitas coisas como gestor por conta disso. Inclusive, a gente falando de rotatividade alta da área, eu tive uma experiência de conseguir ter um time com uma rotatividade baixa para a área comercial, para a área de pré-vendas, tanto que o time que eu formei como pré-vendas, 70% dele eu consegui promover depois a vendedor. E essa galera continua no MG, depois saiu e inclusive tem gente que trabalha comigo, como o Marcelo, que já gravou podcast com a gente, uma galera que são amigos próximos de verdade. Então, cara, encontrar esse tom para falar com as pessoas é fundamental. E parte de um princípio que eu acredito muito que quando a gente vai falar de liderar pessoas, e eu até comentei isso no podcast, a gente tem que entender duas coisas. Gestão de pessoas e liderar pessoas são coisas diferentes. Porque quando a gente é gestor, a gente tem que fazer gestão de números e liderar pessoas. Gestão de números, ser pragmático, olhar os números, cobrar os números, ir atrás dos números. Liderar pessoas. Liderar pessoas envolve entender quem é cada pessoa. Porque o maior erro que a gente comete, que eu acredito, Dani, Lucas, é tratar as pessoas diferentes de maneiras iguais. Então, o gestor ele precisa muito entender a individualidade de cada pessoa, porque o nosso papel é potencializar as individualidades para que essas individualidades tragam resultado. Porque o gestor ele entrega resultado pelas pessoas. E ele tem que entender o indivíduo, cada uma das pessoas, para conseguir fazer com que aquelas pessoas entreguem o resultado que ele precisa entregar. Sim, total. E, cara, quando a gente faz isso, a gente precisa entender que tem pessoas que precisam de carinho, tem pessoas que precisam de cobrança, tem pessoas que precisam de espaço. E quando a gente entende o tipo de cada uma dessas pessoas, a gente consegue moldar a nossa forma de liderar essas pessoas desse jeito, a gente começa a ter um pouco de sucesso. Então, eu lembro muito, assim, do meu dia a dia como gestor que, cara,
Tinha pessoa que ela precisava conversar comigo e chorar toda a conversa porque ela precisava de um afago, de um carinho, de uma palavra de incentivo. Tinha as pessoas que a gente não precisava nem conversar, era só dar o espaço para ela que ela ia entregar resultado. Tinha pessoas que ela não chorava, mas ela precisava do apoio o tempo inteiro. E tinha pessoas que, Lucas, por incrível que pareça, elas precisavam ser cobradas, cara. Precisavam da pressão. Eu tive uma experiência que eu fiquei doente por Covid, eu fiquei entubado, eu fiquei em todo o período de intubação, internação e depois férias para me recuperar do que eu precisei me recuperar, foi 50 a 70 dias fora da empresa. E, cara, quando eu voltei, as pessoas falavam, João, eu sentia falta de tu olhando aqui, me cobrando. E cadê o agendamento? Cadê o agendamento? Porque, por mais que eu fosse um líder carinhoso e simpático, carismático, eu era o cara que eu não tinha dedo com ninguém. Meu, tem que agendar, vamos agendar, cadê o agendamento? Não vem dar amiga pra cima de mim, cadê os números, cadê as ligações, vamos ligar. Então, eu tinha esse perfil muito ativo, né? Gastar sola de sapato, rodando a operação, cobrando. Então, quando eu fiquei fora, as pessoas, pô, João, senti muita falta disso. Não sei o que acontece, eu nem gosto muito de ser cobrado, mas quando eu fiquei sem ser cobrado, caramba, eu tava sentindo falta daquilo. Então não foi uma, não foi duas pessoas que vieram me falar isso. Então, cara, a gente entender essas individualidades, ela é fundamental para o nosso sucesso como gestor. E imagino que é algo que você tá fazendo isso agora. Sim. Eu até queria contribuir aqui. Quando fala em conquistar o direito de liderar, e o que eu vi vocês dois falando, essa conquista do direito de liderar vem pela autoavaliação também, né? Então, vocês não caíram de paraquedas do tipo, não, vai ser assim. Não, pera lá. Deixa eu me entender aqui para entender o que vai acontecer ali na hora que eu for liderar. Então, para mim, essa importância, essa autoavaliação já vem como um indício dessa conquista de liderança, né? Desse direito de liderar. Mas, para puxar esse gancho ali com o Lucas, tu falou que quando tu entrou lá era você e mais uma pessoa. E aí, cresceu o time e tal. Tu teve alguma base para tu poder assumir essa coordenação? Já existia cultura? Já existia rituais? Como é que foi isso lá no teu dia a dia? Já. O meu gerente, meu diretor de negócios da Zorro, o Thiago, basicamente ele me treinou para isso, né? Então, ele me deu instruções, ele me deu textos para ler, ele me capacitou para isso. Fora também toda a vivência que eu tive na Exact também já me ajudou bastante, né? Então, eu não era um líder direto, mas eu era o braço direito de um líder, então... Um líder técnico, como isso, o João fala. Tipo, exato. Tá ali se virando, não tem o título, mas tá se virando. E dentro do Scaling Up, ele fala que existem equipes que, a partir de um X número de pessoas, elas vão ter líderes. Tem os líderes com autoridade, tem os líderes indiretos, que no caso era o Lucas. E tem os caras que respondem pela área, mesmo não tendo nenhum cargo de liderança. Tipo, esse cara ele já assumiu aquela responsabilidade e responde, olha e cobra as pessoas, mesmo não tendo nenhuma liderança, que era o caso do Lucas. Exato. Na Exact, por exemplo, eu tinha o líder do meu time, que era o Lucas Miguel. E aí, junto com o Lucas, ele me tinha como um braço direito do time dele. Onde todo mundo, se o Lucas estivesse ocupado, ia me procurar para poder tirar dúvidas, para poder auxiliar em alguma coisa do processo, enfim. Então, essa vivência, por exemplo, o Lucas não estava bem naquele dia, ele não foi trabalhar. Então, quem cuidava do time dele era eu. Então, a gente tinha essa troca, né? Então, eu já fui tendo um pouco da experiência também de como é que era fazer ter a liderança do time, fazer reuniões, né? Enfim. Então, e aí, quando eu fui pra Zorro, eu tive uma outra experiência que foi, cara, beleza, agora você precisa assumir, você vai ser completamente da operação e você vai assumir um time que na época eram 3 pessoas. E aí, a gente foi aumentando a equipe. Então, essas pessoas que já estavam lá na operação, esses 3 SDRs que estavam já que entraram junto comigo, né? Então, era a Beatriz, primeiro entrou comigo, depois eu e a Beatriz entrou mais 2 pré-vendedores. Então, um ficou comigo no treinamento, outro ficou com a Beatriz, e a gente começou a desenvolver ali a área. Inclusive, a gente tinha um LDR que basicamente eu acabei adotando ele. Falei, não, o LDR ele tem que ficar no nosso time aqui porque ele vai nos ajudar, eu vou ajudando ele a se desenvolver, coisa e tal. Então, eu digo que eu adotei o Dani, que era o nosso LDR na época. Então, assim, quando eu assumi o cargo de coordenação,
eu fiz essa leitura também de, beleza, como é que eu devo agir com o time, como é que eu devo ser próximo a eles, como, né? Então eu fiz esse entendimento, e aí eu comecei a tomar o meu norte, né? Então eu falei, beleza, então eu vou começar com essa proximidade, ganhar esse direito de liderança do time, já sou amigo deles, beleza, já tenho essa confiança. Um ou outro, eles já fizeram treinamentos comigo, já ensinei como é que funciona a ferramenta, quando tem dúvidas eles vêm me procurar, ou seja, eu sei que eu já sou uma referência para eles em alguma coisa dentro do processo. Ok? Então agora vamos utilizar isso ao meu favor para poder trazê-los para mais próximo de mim ainda. Então, de início, por exemplo, um dos S10 eu tinha bastante dificuldade com essa questão do relacionamento. Então ela batia de frente comigo, quando eu dava alguma ordem, ou eu falava, agora a gente vai seguir dessa forma. Ela vinha e me questionava. Então, peraí, a gente tem um grande problema aqui de comunicação, a gente tem um grande problema aqui de ela me aceitar como líder. Então, e aí foi feito um trabalho, né? Eu conversei com ela, o Thiago conversou com ela, olha, agora você vai ser coordenada por ele, você tem que assumir assumir que qualquer dúvida, qualquer situação, você tem que trazer direto para o Lucas, depois para mim. Então, cara, acontece, né? Vão acontecer situações essa. Pessoas que entraram depois, por exemplo, desse grupo, né, de SDRs, já me viam como uma liderança, né? Normal. Então, assim, e aí com esses, eu já tive também outras experiências, como, por exemplo, contratação, de tentar entender perfis, né? Beleza, que tipo de perfil que eu preciso pro meu time? Uma pessoa que não tem nada, zero experiência com pré-vendas, uma pessoa que já tem experiência, qual é o momento da nossa operação agora? Eu preciso de alguém mais rápido para poder trazer, eu preciso de alguém que tem essa vontade de querer fazer, uma pessoa, né? Ou, de repente, eu quero alguém que já tem uma experiência em pré-vendas, mas que possivelmente possa vir cheio de manias, né? Então, isso já é uma parte, por exemplo, do processo de coordenação que me chamou muita atenção. Estudei, assim, dias, né, para poder entender sobre personalidade, sobre entender como fazer processo de contratação, sobre testes, enfim. Então, foi um momento da coordenação que foi bem interessante. E quando eu fui fazer as primeiras entrevistas, eu, gostei dessa pessoa, cara. Que foda, olha só que história. A pessoa falava, eu sou pai, eu sou mãe. Eu falei, essa pessoa tem uma motivação. Tem filho, né? Tem contas pra pagar. E aí o cara falava, não tenho filhos, tal, sou solteiro, não sei o quê. Eu ficava tipo, tem motivação? Qual que é a motivação dessa pessoa? E aí eu questionava, beleza, qual que é a tua motivação? Eu quero ganhar grana pra poder trazer minha família pra Floripa. Legal, sabe? Conhecer um pouco da história das pessoas. Então isso também é um processo bacana. E além de entender as motivações, levar, por exemplo, para roleplay. Então, beleza, história a pessoa tem, legal, gostei. Então vamos para uma segunda etapa, que é entender o potencial técnico dela. Então nessa conversa fala, cara, já conhece Spin, não sei o que, tal, conheço, beleza. A pessoa falou ali que conhece todo o processo de pré-venda, já trabalhou com isso, não sei o que, ok. E aí a gente ia para as roleplays, para entender se de fato a pessoa tinha. Então teve muita gente que falou que tinha conhecimento em pré-venda, chegou na hora da ligação, zero. Não tinha. Então acho que isso é um dos pontos que até numa palestra que eu participei numa faculdade pelo Leadcast, sobre recrutamento e seleção, isso foi exatamente um dos pontos que eu e as pessoas que estavam lá palestrando também falaram, sobre a dificuldade de pegar pessoas que de fato falam uma coisa na entrevista, quando chegam no teste estão fazendo uma coisa totalmente diferente, ou de fato não mostram conhecimento. Então, essa questão de e aí eu vou dar esse feedback para a pessoa de que ela não passou no processo seletivo, também é uma coisa que é chato, mas é necessário, né? Então, assim, falar sobre o processo da empresa, explicar, então, enfim, todo o processo de contratação foi uma parada totalmente nova para mim, que eu também fui atrás, né, entender, criação de playbook, criação do processo de pré-vendas, o que vai acontecer em cada etapa, como a Zorro, por exemplo, é uma empresa indiana, grande parte da decisão ela fica na mão da Índia, fica na mão do time da Índia. Então, eu quero mexer esse daqui dessa forma, eu quero criar uma cadência de e-mails, por exemplo. Eu não posso fazer isso sem primeira aprovação da Índia. Caramba. Mesmo numa cultura brasileira, onde tá vendendo para brasileiro, que tu entende que faz sentido, tem que jogar para uma aprovação no exterior. Exato. Só que agora o que acontece? A gente tá ganhando jardas, né? Então, claro. É mais fácil de eu explicar pro time, por exemplo, que aqui no Brasil funciona dessa forma, uma cultura totalmente diferente.
A gente tá anos-luz, assim, em questão de marketing, em questão de vendas. Eles são muito reativos, sabe? Então, é uma cultura totalmente diferente. Então, tem alguma história que tu consegue contar, que tu pode contar aí sobre... eles não aprovaram isso, daí eu tive que explicar desse jeito ou não se recorda? Cara, recentemente, hoje a gente utiliza as ferramentas da Zorro, né? Para poder fazer todo o processo. Sim. A Zorro ela tem mais 60 ferramentas. Tem desde CRM, marketing, recrutamento e seleção, e-mails corporativos, enfim, tem uma infinidade de soluções. Aqui no Brasil a gente vende aproximadamente 10, 15 soluções, tá, dessas. E ampliando, né? Então, uma das coisas que eu senti muita falta dentro do meu processo de gestão é ter uma ferramenta específica para pré-vendas. Então, hoje eu acho que na minha concepção, é inviável um time de pré-vendas utilizar um CRM para poder fazer, por exemplo, a gestão. Ele tem que ter uma ferramenta própria para isso. Porque o CRM ele é feito para fazer a gestão das vendas, né, das contas, não de um lead das primeiras etapas iniciais ali, né? Então... Tem muito volume, né? Exato. Então, muita qualificação. Depende muito da ferramenta, você não consegue nem construir um processo de qualificação. Você tem que utilizar uma ferramenta terceira ou você tem que fazer de uma outra forma. E aí eu falei, cara, beleza, eu preciso desse tipo de métricas, eu preciso fazer esse processo de qualificação dessa forma e talvez agora a ferramenta ela não está me atendendo. O que a gente tem, então eu preciso procurar fora. Então eu fui, busquei fora, procurei, por exemplo, Exact, procurei MeTime, Hamper, né? Trouxe as oportunidades, as soluções, as possíveis soluções para o nosso processo. E aí eles falaram, cara, não, a gente não contrata a ferramenta de fora. Eu falei, puta. Eu falei, mas tem um porém, a gente pode fazer, mudar todo o processo que tu precisa dentro da nossa ferramenta. Então, já ganhamos, sabe, mais uma etapa boa. Então, agora a gente está construindo um processo do zero, do jeito que a gente precisa. Então, assim, a gente está ganhando essa confiança porque a gente está mostrando, né, que no Brasil há um volume muito grande de clientes que precisa das soluções. É um mercado onde dá para ser muito explorado em questão de CRM, e-mail, corporativo, enfim. Todas as soluções que a Zorro vende, eu acho que tem muito campo para nós atuarmos aqui no Brasil. E o fato de a gente estar mostrando isso para eles, acho que abre essas portas, né? Para que a gente possa criar o processo do jeito que a gente precisa, trazer o resultado que eles precisam, né? E a gente consiga caminhar para o mesmo caminho, que é trazer as vendas, metas, enfim. Então, essa grande dificuldade que eu tive está se tornando uma solução e a gente está, cara, resolvendo assim de uma maneira excelente, sabe? Então, hoje a comunicação com o time da Índia está muito melhor, né? A gente tem o próprio time de pré-vendas, enfim, consegue se comunicar com o time da Índia para tirar dúvidas, né? Com o suporte para fazer, enfim, eu quero montar, por exemplo, hoje, né? Eu quero montar uma campanha de e-mails para esses leads que vieram, sei lá, sem telefone de contato. Então a gente cria a campanha de e-mail, manda para a Índia faz a ativação por lá. Né? Então ainda assim precisa da permissão deles, mas tem sido uma via de mão dupla, né? Então... Sim. Ô Lucas, hoje como é que funciona o trabalho de vocês? Vocês trabalham com inbound, outbound? Como é que é esse processo de vocês? Como é que tu construiu esse processo lá dentro? Conta pra gente um pouquinho sobre isso. Legal. Hoje dentro do nosso processo é 100% inbound. Hoje a gente tem uma porrada de leads chegando aí para poder... Vocês têm o embaixador, o Thiago Reis? Thiago Reis. Ele é nosso embaixador de uma das ferramentas da Zorro, que é o Zorro CRM, né? Eu acho que iniciou como Biguinho, hoje é o CRM. Sim. Então, também um canal, assim, que traz muita demanda, demandas boas, né? Então, o Thiago, ele é um cara puta crânio. Eu tive o prazer de conhecer ele presencialmente, né? Pessoalmente. O Thiago é parceiro nosso. Inclusive, estamos tentando achar a agenda para ele vir aqui gravar com a gente. Uma vez que ele veio aqui em Floripa, lá na Zorro, ele ficou agarrado lá gravando os outros podcasts, mas ele vai vir gravar um podcast com a gente. Eu já gravei um podcast com ele lá no Rio, e a gente foi em evento, eu fiz um trabalho para ele também. O Thiago é um parceiro nosso, uma das referências que eu tenho no mundo de vendas, né? Então, sim. E eu sei que ele tá com a Zorro, embaixador da Zorro, gerando muito resultado aí. Acho que pra quase todo mundo, né, cara? Acho que quem não conhece Thiago Reis, acho que tá perdido, tá sem internet, tá? Mas assim, dentro do nosso processo hoje é 100% inbound. A gente tem esses canais, né, como parceiros, embaixadores que trazem essas demandas. Hoje a gente tem uma equipe já formada de marketing aqui no Brasil
para cada produto a gente tem um gerente, então essa equipe está criando demanda, estratégias para poder trazer essas leads para nós, né, de pré-vendas. No início eu falei que a gente tinha um LDR, por exemplo, para poder fazer a nutrição desses leads que chegavam sem telefone ou com e-mail, enfim. Então, hoje já não se precisa mais desse cara, desse lead, porque a demanda que está chegando já consegue ser atendida direto pelo time de pré-vendas. E, felizmente, por exemplo, o LDR ele foi para a área de AMs. Então, assim, ele se encontrou dentro dessa área. O que seria a área de AMs? A AM seria o CS. Entendi. Os account managers, né? Então, eles que cuidam da parte de pós-venda, upsell, cross-sell, enfim. Então, dentro do nosso processo hoje, é 100% no inbound. A gente vem construindo, né, o processo de qualificação ideal para cada ferramenta, ou para cada cenário, ou para cada tipo de cliente. Então, desde o começo, por exemplo, da operação, a gente passou por 3 formatos de qualificação diferentes, porque a gente vai entendendo, né, o momento desse cara. A gente vai tentando entender o perfil de cliente que a gente tá abordando, até porque eu costumo dizer que a Zorro, né, a Zorro ela é uma startup no Brasil, apesar de ser uma empresa de 27 anos. É isso que eu ia te perguntar, assim. Fala um pouquinho só da Zorro, só pra gente compreender, e talvez pra quem não tá, né? A Zorro é uma empresa indiana. Isso. Ela tem alguns milhões de clientes, né? São 80 milhões de usuários, né? 80 milhões de clientes como Netflix, Nike, se eu não me engano, acho que a Toyota também é nossa cliente, se eu não me engano. Enfim, tem uma porrada de clientes aí mundo afora. Estamos presentes já em 180 países. E a gente, por exemplo, compete com grandes players como Salesforce, como Google, Microsoft, entre outras empresas. Legal. Né? Entendido o tamanho, aí eu queria entender um pouquinho quando tu veio de uma outra escola, né? Uma escola que eu também tive a oportunidade, o João também, a gente já trabalhou com a Exact. E como é que é o desafio da Zorro lá com relação a script, com relação aos processos e tal? Você tem que estar toda hora se relacionando com a Índia para poder aprovar isso, os scripts, como é que funciona isso? As cadências, e-mail, né? Como é que isso funciona no dia a dia para vocês conseguirem fazer a pré-venda de uma forma legal? Legal. Esse processo de criar cadências, né, de e-mails, fluxos, então isso tudo já está sendo, por exemplo, criado nesse novo processo, né, com essa nova relação que nós tivemos com a Índia, essa proximidade, então isso está sendo criado, até então não se tinha, justamente porque não se tinha nada aqui no Brasil. Né? Não se compreendia aqui. Isso, exatamente. Então a gente só estava aqui no Brasil, a Zorro só estava no Brasil através de parceiros. Então são várias empresas de desenvolvimento, empresas de aplicações que recebiam as demandas do Brasil, eles entravam em contato com o cliente, vendiam a solução, faziam a implementação, adaptavam a ferramenta se o cliente precisava e pronto. Então agora a gente está entendendo que dentro dessa nossa startup, né, a gente precisa criar um processo específico para o Brasil, com uma cadência de e-mails, uma cadência de atividades. Então, assim, a Zorro hoje ela dá uma certa liberdade para a gente, né, aqui do Brasil, para poder fazer as nossas atividades. Então, eu posso criar o meu processo de qualificação, eu posso criar o meu processo de cadência de contatos. Carta branca. Carta branca, exato. Então, a gente tem até um limite, né, de permissões para a gente criar o processo da forma que a gente precisa. A partir desse limite, eu preciso dessas aprovações. Tá. Então, assim, mas esse relacionamento positivo que nós criamos com o time da Índia, então, tem sido muito bom, a gente tem tirado muitos frutos, né, bons ali desse relacionamento, e a gente está conseguindo desenvolver o processo do jeito que a gente precisa. Então, cara, eu preciso fazer para que esses leads, por exemplo, que chegam através de e-mail marketing, através de um sign-up que não tem, sei lá, um telefone de contato ou um e-mail genérico, preciso que esses caras primeiro se cadastrem na ferramenta ou que eles recebam esse material até ele estar em meio de funil, final de funil, para aí sim chegar na pré-venda, porque são caras que não são tão maduros, né? São leads, de repente, que estão fora do nosso ICP. Então, a gente está entendendo isso, né? Como é que vocês fazem para entender se o cara tá fora ou dentro do ICP? Tu tem um processo de triagem, alguns critérios claros? Como é que tu define isso hoje? Legal. Quando iniciamos o processo de pré-vendas no Brasil, a estrutura de pré-vendas no Brasil, a gente meio que abraçava o mundo, né? Então a gente quer pegar todos os leads, então quanto mais a gente trouxer agora, melhor. E aí a partir desse movimento a gente foi entendendo que, beleza, eu preciso ter pagar o meu vendedor, né? Eu preciso
que esse cliente ele pague as horas do vendedor, ele pague 1 hora do vendedor lá disponível que vai fazer a demonstração. Então a gente começou a entender que para fazer isso, eu preciso ter um número mínimo de usuários naquela ferramenta, eu preciso ter um valor mínimo de investimento, né? Então, ou de repente esse cara ele precisa ter uma empresa já aberta, porque é um cara que vai fechar agora, não é um cara que só está pesquisando. Então, a partir desse processo de abraçar o mundo, né, a partir desse formato que nós tivemos no começo de querer atender todas as demandas, a gente conseguiu entender inicialmente qual é o perfil do cliente que a gente precisa agora. Então, aos poucos, a gente está montando e moldando esse cenário. Para cada tipo de produto, existe um tipo de persona diferente. Então, por exemplo, no Workplace, que é um dos produtos da Zoho, chega muito cliente que está iniciando um processo de operação, porque uma das soluções da Zoho é um e-mail gratuito até 5 usuários. Então, o cara que está começando uma empresa agora, ele precisa desse e-mail gratuito com domínio empresarial, porra, eu vou querer gratuito, eu não vou querer pago, né? Claro. Vou começar com um usuário só, e aí eu não posso passar esse cara adiante justamente para não perder o tempo do meu vendedor com um lead que talvez não vá pagar as horas que são caras, né? Então, a gente tenta entender da melhor forma qual é o número mínimo de clientes, o número mínimo de usuários para passar adiante, o tempo de vendas, né? Então, a gente tenta, aos poucos, personalizar o nosso ICP, né, o perfil do cliente ideal, para poder trazer aí os resultados que a Zoho precisa. Caramba, o Dani hoje tá emocionado. Não, eu tô muito emocionado. Cara, várias sacadas aqui e algumas perguntas também. Quando tu fala desse processo, né, de aprovação e tal, e que tu estava ali no dia a dia, como é que funciona também essa tua conexão, né? Como é que foi esse teu bastidor começando na pré-venda ali e conectando marketing, conectando o tipo de vendas lá, né? Porque tem CP diferente, né? E a gente bate muito na questão de qual é a intenção do teu marketing, qual é a intenção da tua venda, qual é o perfil de cliente ideal. Como é que foi o teu desafio chegando lá na Zoho? Isso já estava claro para ti? Porque a gente fala, tipo, a gente vai desenhar o script, vai desenhar os processos, tudo muito baseado no produto. Tem muito produto. E tem muito tipo de perfil ideal de cliente. Como é que foi isso no dia a dia? Já veio isso mastigado para ti? Vocês tiveram que... Não. Foi tudo na unha. Na unha. Quando eu entrei na Zoho, a gente tinha, acho que um gerente de produto e um diretor geral da área. E era o de CRM, né? O gerente. Então, e nós já atendíamos pelo menos, acho que umas 5 ferramentas, que é o e-mail, o Workplace, né? O CRM, ferramenta de Helpdesk, outra ferramenta de CRM que é o Begin. Sim. E o pacote, no caso, que seria o Workplace, né? Workplace e e-mail, né? Então, a gente tinha essas 5 ferramentas inicialmente, aqui no Brasil atendendo. Até por conta também de conhecimento dos vendedores em cima dessas soluções. Então, beleza, os vendedores conhecem essas soluções. Era um limitador, então. Era um limitador, né? Então, a gente tem uma pessoa, por exemplo, um Sales Engineer, que é um cara que é especialista nas ferramentas, e esse cara estava fazendo uma função, por exemplo, está fazendo ainda, né? Uma função de capacitar o time em cima das ferramentas que nós estamos atendendo. E aí, aos poucos, quando foram entrando os outros gestores de marketing das ferramentas, muito naturalmente eles foram criando, entendendo, estudando sobre as ferramentas, criando a persona, criando a estrutura de, beleza, o que eu vou trazer para o time. E aí foi ao mesmo tempo que eu assumi também a cargo de coordenação, então a gente faz reuniões com constância para entender qual é o perfil de cliente que deve chegar, qual é o tipo de cliente que nós temos que abordar. E a área de pré-vendas e vendas dá muito feedback para o marketing também, de cara, olha só, a gente tá recebendo muito lead com 2 usuários, velho. Eu acho que o tipo de abordagem que nós temos que ter é uma abordagem mais de, beleza, um pouco mais de, cara, vamos focar no cara que já tem uma empresa formada, o
cara que já tem uma equipe grande, então eles vão lá e mudam a estratégia de marketing. E como é que o marketing recebe isso? É tranquilo? Hoje vocês Muito têm uma boa tranquilo. relação? Tem essa relação boa com o Muito marketing. tranquilo, muito tranquilo. Massa. Diferente de algumas outras empresas, né? Que Sim. tem esse problema de, cara, o marketing faz de uma forma, a venda faz de outra, a pré-venda de outra, e fica essa disputa, né? Essa briga. Exatamente, a gente bate muito nessa tecla, inclusive a nossa grande promessa é conectar esses dois times, porque a gente entra em muita operação, o marketing fala de um jeito, o comercial fala de outro. E quando eu falo é o jeito que o marketing se comunica na internet e o jeito que o comercial se comunica com os clientes. Então o cliente ele vem de uma ponta através de uma comunicação, através às vezes até uma promessa e chega no final, um telefone sem fio totalmente diferente. Outra coisa que geralmente acontece, Lucas, que você já deve ter visto isso, é o marketing gera lead e aí fica reclamando porque o comercial não converte. O comercial fica reclamando porque o marketing gera lead errado. E não tem essa troca, não tem essa retroalimentação de informações que, porra, que é o que vocês estão fazendo, cara. Meu, ó, marketing, esse lead aqui não funcionou. Comercial, eu gerei mais esse lead aqui, confere pra mim se estão bom. Então essa troca de informações, ela é fundamental. E aí vem um setor-chave, que é o setor de pré-vendas, que ele consegue conectar as duas pontas, né? Ele recebe do marketing e entrega para o time de fechadores, né? Para o time de vendas. Então ele vai conectando essas duas pontas e captando informações dos dois lados, que é a peça-chave, é uma peça fundamental para conectar os dois times, é o time de pré-vendas. Por isso que a gente acredita tanto nesse time e a importância de colocar uma operação de pré-vendas em vários lugares. Pré-venda ela é fundamental para duas coisas, né? Você filtrar muito bem as demandas que chegam para poder passar para o time de vendas redondo, mas principalmente para você coletar informações, coletar dados, né? Para criar estratégias que de fato façam mais sentido para aquela operação. Então, através da pré-venda eu vou coletar dados para poder melhorar o meu time de vendas, através da operação de pré-vendas eu consigo coletar dados para poder melhorar a atração através do marketing, através de prospecção ativa, né? Então, isso é uma coisa que a pré-venda ela é fundamental dentro de um processo de vendas complexo, né? Então, eu vejo que, assim, o nosso time hoje, comercial e de marketing, ele é super bem alinhado, super bem entrosado. Às vezes, agora a gente tem um novo produto, né, que entrou também na nossa base, que é o Projects, para gestão de projetos, e a gerente de marketing, esses dias eu estava até conversando com ela, falei, a gente nunca parou para conversar de fato, para trocar uma ideia sobre o produto, sobre a ferramenta, sobre criar estratégias, como é que a gente vai fazer isso. E aí, essa semana a gente parou, conversou, ela me trouxe alguns insights de como é que a gente poderia abordar esses clientes, eu dei uns insights para ela de como é que a gente poderia fazer, de repente, até uma venda casada com outros produtos que a Zorro tem, que também complementam projects. Ela, me deu uma luz, a gente pode criar uma estratégia assim, assado e tal. Então, cara, faz total sentido, assim, as áreas se entrosarem, sabe? Ter essa comunicação fluida, de fazer reuniões com constância para poder criar estratégias. Vocês cara, têm essa rotina? Vocês têm essa rotina? Tem essa rotina? Temos. Como é que funciona? É uma vez por semana? Como a gente tem aproximadamente 5 gestores para cada produto, hoje a gente faz uma reunião geral com todos eles. A gente dá 5 gestores para cada produto? Para cada produto que a gente atende aqui no Brasil. Então, por exemplo, eu tenho um gestor de marketing, de ferramentas para marketing, ferramentas de gestão de vendas, ferramentas de projects, gestor de produto para cada produto. Tá. Isso. Aí vocês respondem a cada um desses caras. Exato. Tá. Então eu trago, eu e o Cássio, que é o coordenador, né, de vendas, a gente coleta esses dados de como é que foi na semana na operação e a gente retorna para eles, esses produtos aqui trouxeram esses resultados, a gente está tendo muito loss, muita perda, né, em pré-vendas e vendas nesses produtos por conta disso. Tem muito lead parado no começo dessas ferramentas por conta desses motivos, então a gente tem que melhorar ou mudar o tipo de abordagem, tentar puxar mais informações do cliente na hora que ele faz o sign-up, né, o cadastro. Então a gente sempre está com essas constâncias, né, em comunicação, que é o que eu falei no começo. A comunicação ela tem que ser muito clara, assim, entre as áreas, entre os funcionários, entre os colaboradores, porque sem comunicação você não consegue chegar a lugar nenhum, né? Mas com marketing tem também? Tem. É nessa mesma reunião? Nessa mesma reunião. Então, assim, a gente tem os gestores de produtos, são os gerentes de marketing, tá? Ah, ok. Então, dentro do marketing você tem o diretor, e aí abaixo do diretor você tem os gerentes, daí responsável por cada produto. E aí dentro do time de vendas você tem o diretor, e abaixo dele você tem os coordenadores, né? E abaixo o elenco, né, de vendas, pré-vendas e a AMS aí. Pô, que massa, cara. Massa, cara. É interessante, uma das propostas do Toca o Sino é trazer convidados do campo de batalha, né? E te trazer
aqui é justamente por conta disso. Pô, você tá vivendo o que a gente acredita, que é essa conexão dos dois times. E, cara, essa conexão, ela que vai permitir esse movimento que a Zorro tá fazendo crescer tão rápido como tá crescendo, né? Porque vocês começaram com 5 produtos, agora já estão indo para 15, como tu tá falando, e vai crescendo porque tá dando resultado. Agora, voltando para essa operação, né, Lucas? Hoje, além desse desafio que você teve de encontrar teu tom, quais foram outros desafios que você teve quando assumiu a liderança da Pré-Vendas? Eu acho que um dos desafios que eu tive foi saber lidar com a pressão. Com a pressão que eu coloco em mim mesmo por não atingir um resultado, né, da cobrança. A pressão do atingimento da meta. Cara, a gente precisa atingir essa meta, a gente precisa trazer esse resultado. Eu tenho pedido e cobranças do time para mim, para eu resolver, né, as demandas. Eu tenho as demandas que o meu gestor me passa para eu resolver com o time, com a área em si. Então, saber lidar com frustrações, saber não transparecer essas frustrações, né? Porque a partir do momento que eu passo essas frustrações do time, talvez ele também se perca no meio desse caminho. Porque a equipe é reflexo do líder, né? Então, Exato. se a gente passar todos os nossos sentimentos, principalmente sentimentos ruins, você pode acabar acabando com a energia do teu time. E a gente sabe que o comercial é muito movido a energia. Resultado, ele vem através da energia que o time comercial está produzindo. E se o líder baixar a energia do time comercial, cara, já era. Inclusive, pegando esse gancho, né? Vocês têm alguns rituais dentro do time de vocês? Se tiverem, pode comentar quais são os rituais de energia para levantar a meta, comemorar. O que vocês fazem lá, velho? Cara, a gente tem, dentro do processo de pré-vendas, nós temos hoje as reuniões semanais, né? O forecast, onde a gente apresenta quem foi o melhor da semana, os destaques da semana, enfim, a gente realinha e recalcula as metas, né? Então, para fazer com que a gente mostre pro time, olha, a gente tá perto de chegar lá. E aí, através desses forecasts, por exemplo, a gente cria ações. Então, ó, a partir desse mês, o cara que trouxer o maior resultado de ops, né, de oportunidades, ele vai ganhar R$200 a mais, R$300, R$600 a mais no salário. Ele vai ganhar um condicionamento. A gente faz uma campanha para aquele período de tempo ou por mês, né? Então, isso é um dos motivadores, né? Além de fazer essa troca entre o próprio time. Então, muitas vezes, agora a gente está passando por uma reforma no escritório, né? Então, a gente está em home office. Inclusive, quando você comentou sobre saber lidar com cada perfil, e eu comecei a perceber que, tem uma das SDRs que está começando a cair a produtividade. E ela caiu, demais. Caramba. E eu chamei ela para trocar uma ideia e falei, cara, o que tá acontecendo? Ela, Lucas, é que eu gosto de trabalhar em equipe, eu gosto de trabalhar no presencial, isso me afeta. Eu gosto de trabalhar, por exemplo, com a cobrança, que nem vocês falaram, né? Sim. De ter alguém ali me cobrando, não sei o quê. O que a gente fez? Falei, beleza, então vamos criar uma estratégia para você voltar a assumir o resultado que você, né, precisa assumir. E aí eu consegui lá no nosso prédio um espaço pra gente poder, pelo menos 2 vezes na semana, estar presente para poder, né? Então, assim, ela já começou a voltar ali com os resultados, subir, enfim. E é uma pessoa que sempre foi muito comunicativa no time e do nada ela mudou completamente o perfil dela, sabe? Derrubou o resultado, mudou o perfil dela. Então, através dessas conversas, foi uma forma que eu encontrei de entender qual é a motivação dela, por que aquilo estava afetando negativamente e a gente criar uma estratégia para poder melhorar o resultado dela. Então, eu acho que essas trocas de one-on-one, por exemplo, PDI, né, são muito importantes no processo para poder identificar quais são os motivadores, para incentivar, criar estratégias, alinhar as expectativas do profissional de pré-vendas com a empresa, né? Eu quero, daqui a tanto tempo estar lá no time de vendas, eu quero estar assumindo um cargo também de coordenação. Então, criar alinhar essa expectativa com o time e mostrar que há uma possibilidade, até porque nós estamos iniciando uma operação aqui, então há muita possibilidade de crescimento dentro da empresa. Então a galera que está chegando agora, ou quem já está ali há mais tempo, sabe dessas possibilidades, já tem o foco, né? Cara, eu quero chegar lá no nível tal, a partir desse nível tal eu vou estar recebendo tanto, eu vou estar me candidatando para vaga tal, quando abrir essa possibilidade eu quero estar lá. Então é muito claro pra gente quais são os próximos passos que o pessoal de pré-vendas quer ter, né? Quem quer ficar, quem quer sair, quem quer trocar de área, e a gente utiliza isso como um combustível para que eles consigam também trazer o resultado e continuem, se destacando ali na operação, né?
Posso te colocar na fogueira? Pode. Então, cara, dentro dessa tua experiência como gestor, até o momento, qual que foi a maior cagada que você já cometeu? Que você olhou assim, putz, que merda que eu fiz, não deveria ter feito isso. Tem alguma que você pode contar? Cara, eu sempre tomei muito cuidado, assim, eu sempre fui muito cauteloso pra não fazer nada nesse sentido, assim. Mas pode ser até uma cagada de coisa que tu não fez. Tá. Cara, teve um momento no final do mês que a gente tava, tipo, a galera correndo pra poder bater a meta e tal, e eu fui fazer um alinhamento com o time, e eu acho que faltava 1 hora, mais ou menos, pra finalizar o expediente. Eu, na emoção, eu falei, cara, tá todo mundo dispensado. E aí, no dia seguinte, veio um dos meus gestores falando, cara, cadê todo mundo? Tá ligado? Tipo, pô, eu tinha uma porrada de leads pra poder fazer aqui a indicação, pra poder passar, e não tinha ninguém na operação. Eu falei, puta que pariu. Eu falei, desculpa. Eu liberei a galera e tal, e era final do mês, faltava, sei lá, uns 2 dias, 3 dias pra poder a galera bater meta e tal. Sim. Então eu acabei liberando e a galera foi. Isso aqui, tipo assim, foi muito no momento, sabe? Uma outra coisa também que eu fiz, merda, e me arrependo, foi de ter expressado demais o meu sentimento. Isso foi bem no começo. A minha insatisfação com algumas coisas. Então, cara, eu tava insatisfeito com uma parte do processo que tava errado, o vendedor que não tava dando um feedback. Eu não lembro ao certo qual que era a situação. Mas era relacionado ao time de vendas. E eu ainda estava muito com aquele sentimento de pré-vendas. Do cara que estava na operação ainda. Então eu falei, puta, isso tá acontecendo. Ao invés de eu tentar ir lá resolver com o coordenador da área, na reunião com o time, eu também mostrei assim, minha insatisfação. Eu falei, e a galera viu que eu também estava satisfeito. E aí criou aquela nuvem, sabe? Tipo, a reunião ficou pesada, todo mundo reclamando e tal. E depois eu fiquei pensando, cara, não deveria ter falado isso. Líder, né, meu? E aí minha mulher, ouvindo a reunião, minha mulher falou assim, cara, por que você falou isso? Tá ligado? Tipo, agora tá todo mundo reclamando, todo mundo na bad vibe, todo mundo desmotivado. O que você vai fazer agora pra poder, né, tipo, converter essa situação? Eu falei, cara, vou tentar resolver, né? E aí o que eu fiz? Fui lá, conversei com o coordenador do time de vendas, a gente resolveu a situação e aí eu trouxe a solução. Falei, galera, ó, a gente se resolveu essa situação, ficou dessa forma agora, beleza? Beleza. Então, assim, essa foi uma das piores cagadas que eu fiz, porque eu comecei a entender, cara, beleza, tem certas coisas que eu não preciso abrir pro time, tem certas coisas que eu tenho que absorver e guardar pra mim. Sim. E aí entra naquela coisa das minhas frustrações, que eu não posso demonstrar as minhas frustrações pro time. Sim. Tem certas coisas que eu tenho que guardar, né? Lutas, né? Muitas vezes acontece de um pré-vendedor vir te se queixar na reunião. Porque o vendedor ele precisa se esforçar mais para vender, porque ele pode entrar em contato com o cliente antes, porque eu faço meu processo de qualificação, o vendedor tá na sala, mas o lead tá com problema, o cara não se comunica, e aí já viu, é no show. No show. Entendeu? E aí, qual foi a falha? A falha foi do vendedor, que não sei o quê. Tá, beleza. E aí a gente recebeu uma reclamação. Depois veio outra reclamação. E aí outra reclamação. Quando viu, todos os pré-vendedores estavam reclamando, tava todo mundo insatisfeito. E aí vinha essa cobrança do time pra cima de mim, de que, cara, a gente precisa resolver isso, não sei o que. E aí, só que eu já estava resolvendo isso com as coordenações, com o Thiago, né, com o nosso diretor, tentando alinhar uma forma legal de trabalhar entre os times, olha, de processo. Cara, qual que é a dificuldade do vendedor, de repente, de entrar um pouquinho antes, ligar pro cara, mandar uma mensagem, dizer, a reunião vai ser comigo, tal, estou pronto aqui na sala. Não, porque o vendedor normalmente tá no time, tá numa outra reunião, ele já sai e já engata na outra. Então, peraí, a gente tem um grande problema aqui que é não dá tempo. Organização. Então, eu preciso de um tempo entre uma reunião e outra. Então, ao invés de a gente ter toda a agenda livre do vendedor e só ir preenchendo, cara, vamos criar boxes específicos para essas reuniões. Sim. Sensacional. Né? Pronto. E aí ele tem um tempo entre uma reunião e outra para poder sair, tomar um café, se preparar, respirar, ler o template, se preparar para poder entrar na outra reunião. Sim. Né? E a gente evita esses problemas de atraso. Acha que é a pessoa que não está executando, mas o processo não permite. Exato, né? Entendeu? O processo não estava permitindo. Então a gente sentou e entendeu que, cara, o problema não está na pessoa, está no processo. Então vamos reorganizar o processo de uma melhor forma que, cara, faça com que o vendedor chegue na hora na reunião, consiga estar lá na sala, se conectar com o cliente, o pré-vendedor está feliz porque, né, a reunião está acontecendo, que é uma coisa que ganha-ganha. Todo mundo está interessado em fazer acontecer, né? Muito legal você tocar nesse assunto, porque eu tenho algumas experiências com isso, né? Porque quando a gente deixa de estar na operação que torna-se ser gestor, começam muitas cobranças, né? Muitas cobranças. E eu lembro que não era perfeito, a gente tinha um time maravilhoso no EG, entregou bastante resultados,
Mas eu tinha algumas reclamações dos vendedores sobre o time de pré-vendas e tinha algumas reclamações dos pré-vendedores sobre o time de vendas. E, cara, eu tentava resolver da melhor maneira possível e sabendo que alguém que já viu na operação que não dava pra funcionar desse jeito. E aí, sabe o que é legal? Uma dessas pessoas que reclamavam, etc., algumas, né? Elas se tornaram consultores de venda. E aí é muito legal ver essas pessoas. Putz, cara, eu reclamava. Quando eu era pré-vendedor, eu reclamava disso aqui dos vendedores, mas agora eu sendo vendedor, é exatamente isso que acontece. E aí a gente sabe, eu te falei, não é tão simples, as coisas funcionam diferente, a gente tem que saber lidar com cada questões, e às vezes as pessoas ou não deixam de preencher um feedback de uma sessão estratégica, não é por mal, é porque o momento não foi apropriado, porque estava uma correria muito grande. Só que aí tem um outro ponto mais legal ainda, é porque quando esse cara que passou por toda a operação se torna coordenador. E aí a gente viu essa experiência, né? Então a gente tem um amigo nosso, um parceiro, o Marcelo, que já gravou o podcast aqui, ele se tornou coordenador de comercial em outra operação. Ele saiu do EAG, foi viajar, depois voltou, e a gente encaixou ele numa operação, ele veio trabalhar junto com o Tococino, e encaixou ele como coordenador numa operação. E, cara, é muito engraçado, porque ele começou a ver alguns problemas, algumas coisas que ele reclamava pra mim, lá dentro, vivendo como coordenador. Você viu, cara, como não é tão simples assim resolver as coisas, que a gente tem que, às vezes, simplesmente como gestor, ouvir todo mundo, é bizarro, mas ouvir a reclamação das pessoas e não fazer absolutamente nada. Tem coisa que não tem que ser resolvida, tem coisa que vai ser assim. Sim, realmente, o pré-vendedor, ele vai te mandar os leads, e talvez esses leads, com o pré-vendedor, ele vai estar num nível de energia, e quando chega no vendedor ele cai, ele não tem explicação, ele só simplesmente naquele dia o lead ele tava mais quente e no outro dia o lead não tava, porque é questão. E aí os caras vão reclamar, porque o pré-vendedor passa o lead ruim, não sei o que, e eu assim, cara, não, o pré-vendedor tá fazendo o trabalho dele certo. Porque o pré-vendedor vem me cobrar pra responder o feedback. Sim, o pré-vendedor tem que fazer isso. Aí o vendedor, porque o pré-vendedor não faz isso, não faz aquilo. E aí, tipo, o cara fica nessa nuca de bico e só, vai acontecer desse jeito, vai acontecer desse jeito, não vai melhorar, a gente tem que se entender desse jeito. E aí agora o Marcelo vem passar por todos esses desafios e trocar ideia. Então, cara, isso é uma coisa muito comum de acontecer. A gente pegar esse viés da área que a gente tava e no início tentar defender. E depois quando a gente fica olhando um pouco de fora, putz, realmente, não tinha como resolver aquela situação. Aquela situação é desse jeito. Acontecem essas coisas. Os problemas do dia a dia, o campo de batalha, ele tem muito dessas coisas. E aí, quando a pessoa passa por toda essa trajetória, ela pensa, putz, realmente, o João tava certo. Realmente, no lugar do João, não teria o que fazer, porque agora eu tô sentindo na pele. E, cara, já dei boas risadas com o Marcelo com isso, e com o Matheus também, que depois se tornou pré-vendedor. Assim, cara, não tem o que fazer, é isso aí. A gente lida da melhor maneira possível. Porque no fim das contas a gente tá lidando com pessoas. E as pessoas tendem a reclamar de algumas coisas. E a gente tem que abstrair e não passar para todo mundo, né? Não tratar aquela reclamação como uma verdade. Uma das coisas que acontecia muito é as pessoas, tem um monte de gente. Não. Quanto que é um monte de gente? Me fala, quantos leads? Porque se for 2 ou 3 não é estatística. A gente recebe 2.000 leads por mês. Se tiver 3 ou 4, não é estatística. Então, se for 200, se for 100... peraí, aí tem uma porcentagem que a gente pode trabalhar. Então, as pessoas, elas vêm no campo de batalha com... elas são influenciadas por pequenas coisas. E aquelas pequenas coisas, elas acham que são coisas grandes. Mas não, são pequenas coisas. Se tem 2 ou 3 leads que não sabem a oferta ou que não conhecem o player que... não conhece a solução, não quer dizer que o marketing está errado. Quer dizer que teve um problema aqui específico, pequeno. Não é todo mundo, que geralmente... porque todo mundo que eu falei... Quantas? 3 pessoas. Quantas tu falou? 100. Cara, traga números, né? Traga dados. Exatamente. Lucas, cara, sensacional trocar essa ideia contigo. Acho que a gente tem assunto pra gravar mais uns 2 podcasts aí. O Dani estava assim, a gente tem que perguntar disso, perguntar daquilo outro. Mas, cara, sensacional. Obrigado pela tua presença. Queria, de novo, pedir pra quem escutou a gente até agora, acho que a gente tentou trazer um pouquinho do campo de batalha, que é esse time de pré-vendas. Acho que a gente tem mais coisas pra trazer. Vou te convidar aqui na frente de todo mundo pra voltar pra gravar com a gente. Com certeza. E talvez já com o Lucas Miguel também, pra gente ter essa troca do Leadcast com o Tococino. Vai ser sensacional. Então, cara, de novo, te agradecer. Quem tá ouvindo a gente, não esquece de dar um like nesse episódio. Não esquece, se estiver escutando a gente no Spotify, tira um print. Vai lá no Instagram e marca @Dani Botelho, @João CS Rosa,
Lucas Axel. Lead.cast. Lead.cast, @ lead.cast também. Marca a gente pra gente ajudar a gente a disseminar cada vez mais esse conteúdo e alcançar mais pessoas, porque o nosso intuito aqui realmente é entregar conteúdo do campo de batalha que, cara, que pode ajudar muita gente, porque a gente já sofreu muitas coisas que talvez tenham pessoas que estão sofrendo agora. Então, você que é dono de empresa, tá construindo uma operação agora, o teu gestor, ele vai passar por isso que o Lucas passou, ele vai passar por isso que eu passei. Então você tem que estar atento, porque, cara, tem coisas aqui que vão te ajudar a ganhar muitos atalhos, a cortar muito caminho, né? Lucas, a gente tem um ritual aqui que a gente deixa uma sacada para as pessoas que estão ouvindo. Então eu e Dani, a gente vai falar a nossa sacada e depois eu quero que você deixe uma sacada para a galera que está ouvindo. Beleza. Então, Dani, vou começar. Cara, a minha sacada, e eu gosto muito de bater nessa tecla, a gente, como gestor, a gente não pode tratar as pessoas diferentes de maneira igual. Cada pessoa é um indivíduo. E esse indivíduo tem aspirações, desejos, anseios, medos diferentes. E a gente, como gestor, nosso papel e talvez a nossa maior dificuldade, nosso maior desafio é entender o indivíduo, cada um, para potencializar eles com aquilo que eles precisam. De novo, tem pessoas que precisam de carinho, pessoas que precisam de cobrança, pessoas que precisam de espaço. Então a gente tem que entender como cada pessoa se comporta para entregar o que ela precisa, porque são essas pessoas que vão entregar o nosso resultado. Eu tava falando aqui nos bastidores com o Lucas e, cara, eu sou um defensor da área de pré-venda, eu gosto muito. E aí o Lucas falou um negócio que é sensacional para mim. E ficou na minha cabeça o seguinte: tem um SDR que defenda o valor do seu vendedor. Porque a real é isso. O que a gente mais vê em algumas operações é vendedores com a pipeline socada, né? Não consegue dar braço para aquilo ali. Tem lead que talvez seja potencial, mas o cara não tem acompanhamento, não consegue fazer follow, fica, né, um monte de dinheiro na mesa e o vendedor acaba não tendo tempo para todo mundo. Então, cara, tem um pré-vendedor que valoriza o tempo do seu vendedor, um pré-vendedor que valoriza o tempo do seu vendedor. Exato, trazer boas oportunidades fato, né? Lucas, manda aí, Lucas. Qual que é a tua sacada? Cara, eu acho que a comunicação, né, que foi o que eu falei desde o começo, eu acho que a comunicação em vários aspectos, né, comunicação entre áreas, comunicação com a sua equipe, você achar o tom, né, de como você vai tratar o seu time, de como você vai tratar sua própria carreira, né? Cara, sei lá, será que você é um cara mais técnico dentro da minha carreira? Você é um cara mais de liderança, um cara mais de gestão, né? Então, você achar o tom para tudo que você precisa na sua vida. A comunicação clara, limpa, fluida, verdadeira, honesta, né? Uma coisa que o meu antigo diretor aí de negócios, o Duda, né, lá da Exact, ele sempre falava que era feedback reto, direto e com respeito. Então, isso é uma das coisas que eu aprendi na Exact, que eu levo para a vida e que eu tento sempre fazer com que as pessoas façam da mesma forma. Feedback sempre reto, claro, e com respeito, né? Então, é isso, gente. Comunicação. Cara, a gente tem um último ritual, né? Então, antes de você tocar o sino, eu queria dizer que foi um prazer inenarrável te receber aqui. Espero receber outras vezes. E por último, o convidado, ele toca o sino, né, cara? Então, por favor, faça as honras pra gente.